Recording in progress. Olá, tudo bem com você? Eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e expert em elaboração de material didático. E neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os grupos pós-pandemia, gente. Na verdade, eu chamei de grupos pós-pandemia porque a gente está nesse momento de alguns cuidados sanitários na escola, no ensino presencial. Porém, a ideia que eu vou dar para vocês neste vídeo não tem relação direta com isso, é apenas uma coisa que já existia e você pode aplicar aí em sala de aula tranquilamente, sem essa questão das crianças precisarem ficar em grupos juntas, né, para a gente poder respeitar esse limite de distanciamento social, certo? Então, não vai impactar aí numa aglomeração de crianças e você vai ter uma aula muito mais tranquila. Porque no pós-pandemia, as crianças voltaram muito com defasagens, né? A gente sabe como tá difícil aí as crianças poderem acompanhar as aulas. E daí o professor fica assim, mas daí eu não coloco em grupo porque tem a questão do distanciamento. Não se preocupe com isso neste momento, porque essa estratégia vai resolver essa questão para você. Afinal de contas, nós somos professores e devemos ter funções executivas desenvolvidas. Porque como que você vai ensinar um aluno a se organizar se você mesmo não consegue, não é verdade? Então, essa dica aqui vai servir muito para você. Na verdade, gente, eu trabalho há muito tempo com grupinhos, desse jeito e sem ser desse jeito. E quem tem o livro Aula aos Segredos tem aí várias estratégias que são pós-pandemia, que eu usei antes da pandemia, mas são pós-pandemia, porque como eu sempre trabalhei em grupinhos, eu acabava tendo uma questão aí de otimizar, ou seja, melhorar a aprendizagem com poucos passos, diminuir o meu trabalho e trazer resultados incríveis para os alunos. Então, a gente tem aqui uma série de dicas, e essa dica, ela parece um pouquinho com o segredo do gira-gira, que eu trago aqui na página 63, que é um segredo aí de organização de turma, só que é em formato grupo produtivo, pós-pandemia. Olha que bacana. Vou mostrar aqui para vocês os slides, sem mais delongas, né? E daí eu vou dar um exemplo prático depois, tá bom, gente? Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a curtir ou seguir, né, aí no caso, as nossas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram, tá? O nome é Spolidoro Neuroeducação, porque a Spolidoro, ela é dividida em um ecossistema. Nós temos, na verdade, vários ecossistemas. Nós temos o ecossistema da editora Spolidoro, o ecossistema da Spolidoro Neuroeducação, que traz formação, que é esse que eu trouxe para vocês hoje, uma formação sobre estratégias de sala de aula. Nós temos a Spolidoro influenciadora, então nesse caso aí a gente tem cursos nas escolas e tem alguns outros ecossistemas aqui internos, né? Mas aqui para nós interessa o Spolidoro Neuroeducação neste vídeo, que é de onde surgiu a ideia de trazer essa facilidade para o professor, né? Porque o importante é ser uma aplicação prática e que dê resultados. Então, segue lá o Spolidoro Neuroeducação, que eu tenho certeza que você vai curtir muito e melhorar muito a sua prática, né? A gente vai utilizar nisso os grupos de comando. Gente, o que são grupos de comando? É uma coisa que já existe, tá? Há muito tempo, por sinal, só que não é comumente assim aplicado na educação. São equipes que respondem a um líder, mas que não necessariamente estão fisicamente juntas. Na verdade, nós utilizamos isso na escola, mas não com os alunos. Não tem lá a sua turma de segundo ano, né, que é o seu professor da turma A, B e C? Essa turma A, B e C, que tem o segundo ano, é uma equipe de grupo de comando. Por quê? Porque ela vai obedecer a um coordenador, mas fisicamente eles estão separados em salas diferentes, inclusive em espaços diferentes. E isso pode acontecer na sala de aula. O grupo de comando ele é super útil quando você quer fazer grupos, mas não quer aglomeração de pessoas. Então, as crianças permanecem no lugar que você colocou, mas elas pertencem a grupos diferentes. E esses grupos são produtivos, são grupos de acordo com a capacidade,
a funcionalidade dessa criança, que é o mais importante. Porque o nosso ponto de partida tem que ser a motivação. Como que a criança ou qualquer ser humano da face da Terra se motiva, gente? Quando a gente consegue fazer o que o outro pediu. Se você não consegue, você tem uma tendência ao fracasso, e aí a gente tem a evasão escolar lá na frente, que é quando a criança não consegue e vai se tornando um abismo cada vez maior. Então, para não deixar isso acontecer, especialmente nesse momento, nós precisamos ser estratégicos. E o grupo de comando é perfeito para esse momento. Vamos lá. Como que ele vai funcionar? Você vai pensar em equipes funcionais, que daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai explicar como que vai funcionar a sua aula a partir daquele momento e vai planejar do todo para os grupos. Ah, Janaína, mas isso daí vai dar um trabalhão. Muito pelo contrário, vai dar trabalho na primeira vez que você aplica. E depois você vai ver que os alunos estão motivados, então eles vão dar menos trabalho para fazer lição e vão estar mais atentos ao que você vai explicar. Então, você tem problema na primeira vez porque você está organizando esses grupos. Como que funciona para você fazer a divisão? Naturalmente, cada professor vai fazer a divisão de acordo com a sua sala. Eu dividi aqui no exemplo em 3 grupos. Você pode dividir em 2, em 3, em 4, em 5. Não são grupos de forma alguma como aqueles que a gente tinha antigamente, até em salas inteiras, que a turma A eram os alunos melhores, a turma B os medianos, a turma C os péssimos. Não é isso. É de acordo com a funcionalidade da criança. Então, de repente, numa quinzena, eu sugiro quinzena para você poder criar uma rotina, tá? Numa quinzena, você vai trabalhar mais a língua portuguesa. Então, você faz grupos funcionais de língua portuguesa. Na outra quinzena, você quer atacar mais a matemática. Então, você faz grupos funcionais de acordo com a matemática. Porque nem sempre o seu aluno pré-silábico vai ter dificuldade em matemática, mas pode ser que o alfabético tenha. Então, as próprias crianças começam a perceber que cada um tem a sua habilidade. E tudo bem se você tem dificuldade naquela outra área, você está aprendendo. É para isso que a professora e a escola estão ali, para ajudar você a transpor as dificuldades, não para que você fique com mais dificuldades, ok? Vamos voltar lá. Como que eu pensei aqui os grupos do meu exemplo? Eu pensei num terceiro ano com dificuldades, e daí eu descobri que no meu terceiro ano eu tenho alunos silábicos, que vai ser o grupo 1, porque eu vou atacar o português. Os alfabéticos que não leem e ainda escrevem muito errado, não sabem direito a letra cursiva. E os alfabetizados, que já escrevem muito bem e chegam, coitados, a atrapalhar o resto da sala, porque eles terminam tudo muito rápido, que eu acabo fazendo uma coisa mediana. Então, esse problema no grupo de comando não vai ter, porque a gente vai fazer uma atividade para todos, e depois essa atividade vai ser com a estratégia do professor, dividida nos grupos, para que cada grupo possa dar o melhor de si dentro de sua capacidade. Então, isso é super importante. Pensei nas equipes funcionais, o que eu vou fazer? Vou dar um nome para elas. Por quê? Para facilitar a minha comunicação com os grupos. Então, eu vou chamar o grupo 1 de Netuno, o grupo 2 de Saturno e o grupo 3 de Júpiter. Você pode escolher a classificação que você quiser, né? Você pode escolher, por exemplo, cores. Então, vai ter o grupo azul, o amarelo e o vermelho. Ou vai ter o grupo, sei lá, pode ser até personagens que eles gostem, sabe? O grupo, que daí vai criar um atrito entre eles. Né? Mas pode ser, por exemplo, a turma do Chaves, a turma da Peppa e a turma do, sei lá, do Backyardigans. Vieram nomes aleatórios. Para terceiro ano, eles não vão gostar desses nomes. Mas, enfim, você pode criar nomes aí de acordo com a sua intenção. Pode ser nome de animais, pode ser nome de esportes, o que você quiser. Procure só manter a categoria para manter a unidade aí da equipe em geral, né, da turma toda. Então, aí eu escolhi os nomes de cada grupo e vou falar, fulaninho, você é do grupo tal. Como que chama o seu grupo tal? Daí você fala,
Quem é do grupo Netuno, levanta a mão, para você ter certeza que todo mundo entendeu. Para ficar ainda melhor, você pode também, no momento de explicar a dinâmica à turma, que você vai explicar que cada um faz parte de um grupo, embora eles estejam fisicamente separados, e quando você der as instruções desse grupo, essas crianças que são do grupo vão prestar atenção no que elas têm que fazer. Então, você cria um ponto de atenção, o que é muito importante. E daí você pode até fazer plaquinhas ou etiquetas para as crianças poderem saber que elas são daquele grupo. É como se fosse uma identificação ali que ela pertence, que ajuda aí emocionalmente também com a dinâmica. Não tem problema se uma pessoa estiver no fundo, outra no meio, outra no centro da sala, uma direita, outra à esquerda. São do grupo tal. Então, o grupo Netuno são essas crianças, né? Eles podem ter etiqueta, plaquinha, não importa o que você vai utilizar. Importa que eles saibam que ele pertence a esse grupo, ok? Daí a gente vai planejado todo para os grupos. O que você vai fazer? Conforme você explicou a dinâmica à turma, você dividiu eles em grupos, você vai falar, olha, nós vamos sempre fazer uma atividade com todos juntos e depois eu vou falar para os grupos o que cada grupo vai fazer. Beleza? Nós aqui, nós vamos planejar com esse material, que é o Textos Lacunados com Atividades Complementares. Esse daí é o volume 2. E nós temos aí, logicamente, o volume 1 e um de edição ortografia. Tá para sair daqui um tempinho mais um volume dessa coleção. Então, você pode ficar ligado aí nas minhas redes sociais, que quando sai a gente anuncia no Facebook e no Instagram. Janaína Spolidório, ok? O que vai acontecer? As atividades deste texto lacunado, elas são primeiro com o repertório de palavras e depois com o texto em si. Na fase de repertório de palavras, o que a gente vai fazer? A gente tem o grupo 1, que é o silábico, o 2, que é o alfabético, que não lê e tem dificuldade de escrita ainda, e o grupo 3, que é o alfabetizado. O que nós vamos fazer? O grupo 1, o professor vai preencher com a turma, tá? Todo mundo vai preencher junto aí a folha, então vai escrever lá balde, vai escrever castelo, vai escrever picolé, vai escrever chinelos, vai escrever todas as palavras. O grupo 1 vai receber um mexe-mexe. Não tem problema se você quiser colocar mexe-mexe de letras ou de sílabas. O importante é essas crianças terem acesso a letras móveis ou sílabas móveis da atividade. Se você achar que vai levar muito tempo, que vai ser incoerente com o restante dos grupos, você pede para a criança escolher 3 ou 4 palavras e formar essas palavras enquanto as outras estão trabalhando com outras coisas. Então, o grupo Netuno vai montar 3 ou 4 palavras que ele vai escolher ali aleatoriamente da lista ali que foi feita e vai montar com as letras móveis ou com as sílabas móveis na carteira e deixar reservado no cantinho ali em algum lugar, certo? Ou você pode até pedir para essa criança colar num papel, você que escolhe porque você que é o professor. O grupo 2, que é aquele alfabético, ele vai fazer uma lista. Então, você fala, o grupo 2 vai pegar o caderno. O grupo 1, se você quiser, ele pode pegar o caderno também. Porque o mexe-mexe, gente, é para ele perceber a posição da letra, para ele começar a identificar mais letras, ter maior contato, para ele poder ter um repertório maior de letras, né? O grupo 2, que tem dificuldade de escrita, ele vai fazer uma lista no caderno, com o nome aí de todos os itens que vão ser utilizados na atividade, para ele gravar a ortografia, né? Isso é inconsciente. E o grupo 3 vai escrever uma frase para cada item. Você pode, inclusive, pedir para eles colocarem letrinhas aqui no canto. Então, o balde vai ser A, o castelo vai ser B, o picolé vai ser C, e daí, na hora de fazer a frase, ou listar as palavras, no caso do grupo 2, você vai colocar lá A, balde, B, castelo, e assim por diante. Então, é uma forma aí de você ensinar organização para as crianças. Vejam que a atividade tem 3 páginas, e só uma página que eu dei
eu transformei uma aula que seria de 10 minutos em uma aula de quase 1 hora, né? Que, aliás, é o primeiro segredo que eu coloco aqui, que foi a coisa mais fantástica que eu fiz na vida. Foi quando eu comecei a utilizar essas estratégias de grupo que faziam com que a atividade tivesse uma ampliação de tempo e as crianças tivessem maior oportunidade de trabalhar com a memória operacional e de longo prazo em conjunto. Então, foi quando eu comecei a perceber que as crianças aprendiam mais também, né? Então, super relevante aí essa informação. Esse é o repertório da atividade. Terminei isso, eu posso fazer no mesmo dia ou não a segunda atividade, que é a de completar. O que eu fiz aqui? A folha, gente, ela vem sem essas cores, tá? As cores fui eu que coloquei para explicar para vocês. No texto lacunado, que nós vamos usar exatamente as palavras que estão aqui, na primeira página, o que vai facilitar aí para o silábico que não tem ainda uma questão de ordenação de leitura? Você pode pedir para a turma toda sublinhar, olha a coordenação motora aí embutida, as linhas conforme você fala a cor, e você pode ir anotando na lousa, eu até coloquei ali. A primeira linha, você fala assim, gente, vocês vão pegar o lápis de cor que eu pedi e vão seguir aí as linhas no texto, na folha de vocês. A primeira linha, vocês vão pegar o amarelo e vão sublinhar a linha. Gente, todos conseguem fazer isso, até um pré-silábico. Segunda linha, vocês vão sublinhar da cor tal, que eu já não lembro qual é, vamos ver. Da cor verde. Terceira linha, da cor azul. E aí, você já está trabalhando os números ordinais, mais a questão de organização por cor, que é super útil aí numa sala com grupos diferenciados, né? Então, aquela criança de silábica do meu grupo 1, que tem dificuldade de acompanhar e não tem uma ordenação muito boa, com as cores ela vai conseguir se localizar melhor. E quando ela consegue se localizar, ela tem maior sucesso na atividade, o que vai motivar essa criança a fazer melhor essa atividade. Olha as estratégias internas. Terminada essa questão das lacunas que as crianças colocaram ali as cores, o que eu vou fazer? Todo mundo fez junto. Eu vou fazer a questão dos grupos. Gente, nós vamos preencher juntos essa página. Então, você vai lendo com a turma. Você pode pedir até para um alfabetizado ler. Fulano, lê para mim o primeiro parágrafo. Ou se não, lê até o ponto. Daí as crianças vão lendo, o restante vai acompanhando. E daí, quando chega numa lacuna, você vai perguntar para a turma oralmente qual é a palavra daquela página que eles estão ali com ela do lado, com imagens também, né, que ajuda aí os silábicos a participarem. Qual é a palavra que vai preencher? A primeira, ela é super fácil, porque tá assim, tananã de areia, que a pessoa queria fazer tananã de areia. Obviamente que era castelo de areia. Então, a pessoa vai bater o olho e vai saber que é um castelo de areia. Daí você pede para as crianças, na primeira linha, que era amarela, preencher com a palavra castelo. Entende? Daí você está incentivando todos a fazerem juntos. Quem for alfabetizado e estiver fazendo antes de você falar, não tem problema, tá? Mas ele vai ter a oportunidade de checar conforme você vai fazendo as palavras na lousa. Então, a primeira palavra era castelos, a segunda palavra era tal, a terceira era tal, a quarta era tal e assim por diante. Depois que você preencheu o texto todo, o grupo 1, que é aquele silábico, ele vai ordenar. Então, se ele fez 3 ou 4 palavras, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas 3 ou 4 palavras e vai colocar na ordem que aparece nas lacunas. Então, ele vai ter que identificar a palavra, que não é uma tarefa fácil para silábico, tá? E ele vai reescrever aquelas palavras na ordem que está no texto. Isso pode ser feito no caderno ou em uma folha, você que escolhe. O grupo 2, que ele é alfabético, mas tem dificuldade, ele vai pegar agora aquelas palavras e fazer o que o grupo 3 tinha feito. Vai fazer as frases,
mas agora ele já escreveu as palavras, veja. Ele já trabalhou mais com essas palavras e, pelo menos, essa palavra tem que estar certa na frase. O restante ele vai cometer erro de segmentação, vai ter algumas letras que ele não vai colocar, mas ele vai ter que ter propriedade para escrever a palavra que foi trabalhada. Então, se houver erro na palavra, você indica, conforme você passa pelas carteiras. E o grupo 3, que é o Júpiter, ele vai copiar o texto no caderno em letra cursiva. Então, cada grupo vai ter uma tarefa condizente com a funcionalidade que ele consegue. É até onde aquela criança consegue chegar, certo? E daí, vocês têm aí uma terceira página que eu não coloquei aqui, que é uma página de treino de cursiva. É só o treino, a criança não precisa ser alfabetizada para fazer, porque é uma cópia, né? Então, ele vai treinar o movimento, né, com as palavras que foram ali utilizadas. Eu espero que você tenha gostado da dica, super sugiro você aplicar independentemente de pandemia, tá? É uma dinâmica que dá certo com ou sem pandemia. Tem aquele professor que não tem segurança de colocar em grupos mesmo, que fica um barulhinho no começo, né? Depois fica um silêncio sepulcral, gente. Depois de uma semana que você está trabalhando assim, as crianças começam a não fazer aquela questão do barulho, porque é uma questão de hábito mesmo. Mas se você não tem essa segurança, ou se a gente está aí no pós-pandemia presencial e não pode ter essa aproximação das crianças, é uma super dica aí para você poder utilizar. Depois, se você achou interessante, eu vou até pedir a favor de você colocar nos comentários, porque eu posso fazer sugestão de outros tipos de grupos, porque a gente não tem só o grupo de comando, a gente tem outros tipos de grupo que podem ajudar aí nas dinâmicas de sala de aula, na organização das carteiras, inclusive, né? Para finalizar aqui, eu trouxe para vocês, lembra que eu falei que era uma coleção? Tem a coleção dos lacunados lá no site da loja. Basta você entrar no janeinespolidório.com.br e digitar na busca lacunados, que já aparecem os 3 títulos. Tem o volume 1 e 2 e a edição ortografia, né? Esse que eu mostrei para vocês são 13 páginas, a gente tem ele disponível em letra bastão e letra imprensa, e ele vem com gabarito. Então, para poder adquirir, basta você entrar lá. Ai, Janaína, quanto custa? Gente, quanto custa? Vocês são professores. Entra lá no site e veja lá, porque autonomia vem da gente. Se você quer que seu aluno seja autônomo, você tem que mostrar que você também tem autonomia. É assim que funciona a parte profissional do professor. Se tudo você depender do outro, você nunca vai ser autônomo. E se você nunca vai ser autônomo, sinto lhe informar, mas assim vai diminuir a produtividade da sua aula e você não vai ter ensinado tudo para os seus alunos, porque a autonomia vem de nós. Você não vai ter alunos autônomos que vai prejudicar eles na vida também. Então, é uma coisa que alguém tem que contar, né? Então, essa pessoa, no momento, sou eu, porque geralmente as pessoas gostam de passar a mão na cabeça. Não sou essa pessoa, gente. Eu quero que você cresça e apareça. Eu não quero que você seja mais um. Espero que você tenha gostado aí do curso. Eu ia falar do curso, que eu estou tão acostumada em dar curso para as pessoas que eu falo do curso. Espero que você tenha gostado do vídeo, da dica. E até o próximo vídeo, Janaína Espolidoro.